O efeito fisiológico da corrente elétrica corresponde à passagem da mesma por organismos vivos. Quando a corrente elétrica passa pelo nosso corpo, a ação sobre os nervos e os músculos produz uma reação do nosso corpo a que chamamos de choque elétrico. Nos nervos devemos distinguir a ação sobre os sensitivos e motores. A ação sobre os nervos sensitivos dá sensação de dor, enquanto que sobre os nervos motores dá um choque. A intensidade do choque depende da intensidade da corrente. Mais forte será o choque quando uma pessoa está com o corpo molhado. A resistência oferecida à passagem da corrente diminui, então a intensidade da corrente aumenta e o choque é mais alto. O valor mínimo de intensidade de corrente que se pode sentir é através de cócegas ou formigueiros leves. É 1 mA. Com a corrente de intensidade 10 mA, a pessoa já perde o controle dos músculos, sendo difícil abrir. Meu nome é Bruna e eu vou falar sobre efeito químico. Para que haja uma transferência de energia entre corpos, é necessário uma boa condutibilidade. A passagem da corrente elétrica por um condutor pode provocar diferentes efeitos químicos e benefícios. Não é sempre que ocorre. De acordo com o condutor e com a intensidade da corrente elétrica, quando uma corrente elétrica atravessa outras soluções químicas, ela é responsável pela ocorrência de reações em que as substâncias presentes nessas soluções mudam. Ou seja, elas reagem de formas diferentes, entendeu? Quando a corrente tem uma reação com aquele efeito, ela acaba ficando de outra forma e tendo uma reação com aquilo. Assim, existem reações químicas que são provocadas pela passagem de corrente pelas correntes elétricas que caracterizam e é nomeada pelo efeito químico da corrente elétrica. Eu vou falar um pouco sobre efeito magnésio. O efeito magnésio é a parte da física que estuda os materiais magnéticos. A palavra magnesia tem origem na antiga cidade de Magnésia, na Ásia Menor, onde foram encontradas pedras ímãs que tinham a propriedade de atrair ferros. Mas as propriedades magnéticas não se devem apenas a ímãs, que é o nome das pedras, ímãs naturais. Uma corrente elétrica produz efeito magnético a este minério foi dado o nome de magnetita. A este minério foi dado o nome de magnetita. Assim como a eletricidade, o magnetismo foi anunciado pela primeira vez no século VI a.C., por Tales de Mileto. Com estas experiências, ele descobriu que, aproximando dois ímãs pelos seus polos do mesmo nome, eles se repetem. Aproximando dois ímãs pelos seus polos opostos pelos seus polos, eles se atraem. Quando um ímã é partido, a polaridade dele, ele fica como a original. Da divisão de um ímã, surge outros dois ou mais ímãs, por menor que eles sejam. Eles acabam se multiplicando conforme é partido. Vou falar também um pouquinho de o que significa, o que realmente é o efeito magnético.
O efeito magnético é aquele que se manifesta pela criação de um campo magnético na região em torno da corrente. A existência de um campo magnético em determinada região pode ser comprovada com o uso de uma bússola. Ocorrerá desvio de direção da agulha magnética. Este é o efeito mais importante da corrente elétrica. Este efeito, constituído da base funcionamental, ele tem um funcionamento dos motores. Eu vou falar sobre efeito luminoso. A corrente elétrica pode produzir luz. Trata-se, portanto, de conversão de energia elétrica em energia radiante, ondas eletromagnéticas, de comprimentos de ondas curtas. A qualidade de energia elétrica que se convém em luz, se o processo ocorrer pela presença de uma onda, resistência, pode-se calcular pela lei de Joule. Existem muitas formas de se obter luz a pedido de energia elétrica. A mais simples e mais tradicional é aquecida em um filamento de tungstênio dentro de um buço da qual tenha retirado o ar. A ausência de oxigênio é importante, pois ele atacaria o metal ao aquecer, provocaria sua queima. Luz também pode ser produzida pela circulação de uma corrente através de um gás, em condições especiais, como ocorre com a lâmpada fluorescente e eletrônicas. Nelas, o gás se torna produtor pela aplicação de uma alta tensão nem processo luminoso, com que se passa e que se emite a luz. Eu vou explicar um pouquinho sobre o que realmente é o efeito luminoso. Em determinadas condições, a passagem da corrente elétrica através de um gás rarefeito faz com que ele emita a luz. A lâmpada fluorescente e os anúncios luminosos são aplicações desse efeito. Neles há a transformação direta de energia elétrica em energia luminosa. Bom, esse meio que não era o meu assunto, por isso que eu tô lendo. Como eu recebi esse assunto já na segunda-feira, aí eu decidi gravar mesmo assim lendo, porque eu não queria que o meu grupo perdesse por causa de um e outro, entendeu? E esse trabalho tinha 5 pessoas. Com o decorrer dos dias, as pessoas foram desistindo e a penúltima pessoa que iria gravar hoje, me passar o vídeo hoje, acabou não enviando o vídeo. Então, eu decidi gravar para minha equipe não perder, no caso, só eu e a Nicole.